Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco, os nossos lares, a nossa igreja. E estamos em mais uma reunião de oração, quinta-feira, momento em que a nossa igreja tem esta reunião para buscarmos a presença do Senhor. E nesse tempo de pandemia, temos utilizado esse meio de comunicação que alcança-nos nos nossos próprios lares. E eu gostaria de estar chamando a atenção dos irmãos para a palavra de Deus, conforme o livro de 2 Reis, que temos estudado a respeito do tempo do reino dividido, e aqui já bem próximo ao cativeiro babilônico, a destruição de Israel como nação, por causa da resistência à palavra de Deus. E este acontecimento que eu quero lembrar e trazer aos nossos corações nesta noite de oração, nesses tempos tão desafiadores e adversos que estamos vivendo. Eu gostaria de estar lendo então no 2º livro de Reis, capítulo 22, versículo 8, que nos fala do sumo sacerdote Ilquias, que viveu no tempo do rei Josias, cujo pai e avô tiveram um reinado totalmente contrário à vontade do Senhor, enchendo Israel de ídolos, de ações contrárias à vontade de Deus, aos ensinamentos de Deus, na direção de adoração a ídolos, na direção de invocação a espíritos, a mortos, e isso se desenvolveu nos 57 anos, 55 do avô do rei Josias, o rei Manassés, e mais 2 anos do seu filho Amon, pai do rei Josias. E Josias é então ungido rei com 8 anos, mas ele tem a assistência desse pastor, desse obreiro, desse sacerdote Ilquias, que trabalha com ele na direção de buscar, de voltar a buscar ao Senhor, a viver para o Senhor, a mudar aquela realidade tão triste que o povo de Deus estava vivendo naquele tempo. E nós lemos então, 2 de Reis 22, 8, então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então, diante da influência e mesmo do desejo do rei, que moço ainda nesse tempo se dispõe a buscar ao Senhor, a dar uma direção novamente de vida na presença de Deus ao seu povo, ao povo de Israel, naquela época o reino do sul, de Judá. Ele manda reparar o templo que estava abandonado, que estava precisando de reforma, e acontece que nessa reforma o sumo sacerdote Ilquias, portanto, encontra o livro da lei, que era os 5 livros do Pentateuco, conforme temos estudado, onde encontramos ali as orientações de Deus a respeito de como devia viver o seu povo, e que estavam totalmente distantes disso. E assim o sacerdote, o sumo sacerdote, direciona a palavra de Deus, a Bíblia da época, ao rei Josias. E nos diz o texto no versículo 11 que, tendo o rei
ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ou seja, ele reconheceu a situação terrível em que estava o próprio povo de Deus, de distanciamento, de esquecimento, de enfraquecimento espiritual, por não estar dando a devida atenção à palavra de Deus. É como se hoje nós estivéssemos perdendo as nossas Bíblias dentro dos nossos próprios lares, das nossas próprias casas. E com certeza isso não tem acontecido, né? Diferente daquela época, temos muitas Bíblias em casa, mas com certeza também, meus queridos, temos deixado tantas vezes a desejar com respeito a valorizarmos, a lermos, a meditarmos e principalmente a aplicarmos esses ensinamentos para a glória de Deus e para o nosso próprio bem. Com certeza, a situação daquele tempo do povo de Deus, tão afastado, tão distante do Senhor, embora até desenvolvendo as práticas religiosas, mas chegando a um ponto, e aqui já bem definido, de ser dominado, de ser escravizado por uma outra nação, diante de tantas vezes Deus, através dos seus servos, convocá-los ao arrependimento, à volta à palavra de Deus, eles insistiram em estar numa posição de descuido, de abandono desta palavra, que é a palavra de vida eterna. E, meus queridos, é interessante que o rei Josias, então, diante disso, ele se quebranta, diante disso, ele se determina mais ainda, e ele é o instrumento de um grande avivamento na sua época, mas não suficiente mais para mudar a sentença que Deus já tinha determinado do cativeiro babilônico, conforme alguns anos depois aconteceram. Mas Deus poupou o rei Josias desse tempo triste, desse tempo sofrido, difícil, e mesmo ele, nos seus 31 anos de reinado, conduziu a igreja da sua época, o povo de Deus da sua época, em mais um tempo de avivamento, de despertamento espiritual. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Zafã: achei o livro da lei na casa do Senhor. A Bíblia estava perdida dentro da própria igreja, dentro do próprio templo, do local da adoração ao Senhor. E as consequências, portanto, se manifestaram numa vida totalmente distante do Senhor, de práticas erradas nas diversas áreas e, com certeza, de vazio da graça, da paz, das bênçãos do Senhor. E, meus queridos, conforme vemos nos nossos tempos, a situação do nosso mundo se relaciona muito ao seu posicionamento até de perseguição a esta palavra de Deus, a esta palavra de vida eterna. E de uma forma especial, portanto, como seu povo, somos convocados a, como Josias, o rei Josias, a nos arrependermos, a clamarmos a Deus por perdão, por misericórdia, e a renovar em nós a intensidade de amor pela sua palavra, pelos seus ensinamentos, manifestando-se na obediência na prática, para assim sermos instrumentos de bênçãos nas nossas casas, na nossa igreja, na nossa cidade, neste mundo que tem sofrido tanto, porque a palavra de Deus está esquecida, porque a palavra de Deus muitas vezes está
perdida, mesmo nos templos, nas igrejas, nos lares dos servos do Senhor. Deus tenha misericórdia de nós. E nesses tempos de pandemia, onde nós temos sido tão afetados pelos acontecimentos, pelas consequências, onde os nossos sentimentos, os nossos pensamentos têm nos levado a questionamentos, nós possamos, meus queridos, estarmos com a palavra de Deus nas nossas mãos, no nosso coração, na nossa prática, e fazendo dela importante instrumento dentro desses locais, glorificando ao Senhor e abençoando onde Ele tem nos colocado. Assim, valorizemos, estejamos determinados em vivermos conforme a palavra de Deus, conforme os ensinamentos de Deus, conforme a vontade do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nesta noite de reunião de oração, nos colocamos como igreja na Tua presença, para prestarmos ao Senhor a honra, a glória, o culto que somente ao Senhor pertence, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque só o Senhor é Deus. Assim recebe mais esta noite, ó Deus, representando ou com os nossos lares, a nossa adoração, o nosso culto, ó Deus, o louvor, a honra, a glória que somente a Ti pertencem, ó Senhor, e vem de encontro às nossas necessidades, principalmente espirituais, para que a Tua palavra esteja, Senhor, nos nossos corações, nas nossas vidas e se expressando nas nossas decisões, na direção que temos dado a Deus, às nossas vidas, aos nossos lares, à nossa igreja, todas as áreas da mesma, Senhor. Assim, ó Pai, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós, assista-nos nesses tempos de pandemia, para que estejamos firmes, Te buscando, Te servindo e sendo instrumentos do Senhor, para levarmos a Tua palavra às casas, aos lares, às vidas, ó Pai, que nesses tempos têm sido tão atingidas por tantas circunstâncias difíceis, doídas, ó Deus, desafiadoras. Assim, clamamos ao Senhor, tem misericórdia de nós, ouve as nossas orações, faz-nos instrumentos de glorificação do Teu nome, de consolo, de forças, de direção, de paz e principalmente da salvação única e exclusiva no Senhor Jesus Cristo, que é o único Salvador. Ó Deus, olha para as nossas casas, nos ajuda, Senhor, para que a Tua palavra tenha um local central nelas, ó Pai, não somente com respeito à localidade, mas com respeito à prática, ó Deus, com respeito à valorização, com respeito, ó Deus, à determinação de obediência mesma, e assim também, ó Deus, as nossas igrejas do Senhor, na nossa cidade, na nossa nação, no nosso mundo, ó Deus, para que as circunstâncias, Pai, sejam, Senhor, alcançadas pela paz do Senhor, pelas bênçãos do Senhor, pelo amor do Senhor, pela direção do Senhor, ó Pai, que é a fonte, é o caminho da vida com sentido, da vida com propósito, mesmo neste mundo. Assim Te oramos, ó Pai, colocando as vidas, os lares, as situações, ó Deus, mais doídas e sofridas que têm alcançado os mesmos, Senhor, para que estejam sendo sustentados e conduzidos pelo Senhor, reconsagrando assim as nossas casas, a nossa igreja, orando pelo Teu povo, orando pelos missionários, pela Tua obra, para que estejamos firmes na Tua palavra e apontando, ó Deus, para a luz do Senhor, através da morte e da ressurreição de Jesus, que é a segurança da nossa vida eterna e da nossa vida em paz, mesmo nas aflições deste mundo. Na autoridade, no poder do nome de Jesus, para a glória do Senhor, oramos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, uma boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.